Mais um vídeo de costura aqui no canal e o vídeo de hoje vai te ensinar a fazer uma saia evasê sem molde, em malha e já te dando todas as dicas para costurar malha na sua máquina doméstica. Oi gente, eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, desde 2018 eu tô por aqui trazendo muitas dicas de moda e tutoriais de costura práticos e didáticos. Eu sou a criadora do Zero ao Eu Que Fiz, o meu curso online que te ensina a confeccionar as roupas, as suas próprias roupas do zero, a partir de todos os detalhes de modelagem e acabamento. Se tiver alguma dúvida e algum interesse em conhecer mais sobre o Do Zero ao Eu Que Fiz, vou deixar um link aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like nesse vídeo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo legal, bacana e entrega para muita gente todos esses vídeos. Se não me segue ainda lá no Instagram, @EuNataliaSol, eu acabo sempre mostrando os bastidores dos vídeos que eu trago aqui para vocês, primeiramente lá no Instagram, então me segue lá. Ativa o sininho também por aqui, é muito importante, que assim todo vídeo novo que entrar, você vai ser avisado. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje. Estou aqui no meu ateliê, na minha baguncinha que eu amo, para poder falar para vocês sobre essa aula que vocês vão assistir já já. Vai ser uma saia evasê, feita a partir de uma modelagem super básica no papel, que a gente transforma em um leque para você criar a sua saia. É um evasê envelope, então a gente não tem nenhum aviamento além das linhas e o nosso tecido. Ao longo da aula eu vou te dar todas as dicas quanto ao consumo do tecido e quanto você vai precisar dessa malha para poder confeccionar a sua saia. Eu utilizei uma malha Liganete da loja do Toto, aqui de Sorocaba, uma super parceira do canal há muito tempo, e vou deixar o link da loja aqui. Eles enviam para todo o Brasil e vocês podem estar entrando em contato. Espero que vocês gostem dessa aula e reproduzam essa peça aí no ateliê, na casa de vocês, na máquina doméstica de vocês. Eu sempre prezo aqui que a gente é capaz de fazer coisas lindíssimas utilizando apenas a nossa máquina doméstica de costura. Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma saia evasê envelope, que você pode fazer tanto na malha, que é o tecido que eu vou ensinar vocês, essa peça, porque daí a gente já vai aprender a costurar na nossa máquina doméstica, algumas dicas e macetes para costurar a malha na máquina doméstica, e você também pode usar essa mesma modelagem para trabalhar no tecido plano. Então é algo intuitivo, super legal, do jeitinho que vocês gostam. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as nossas medidas. A gente vai precisar de duas únicas medidas, que é a medida de cintura e a medida de comprimento. Vamos lá, vamos fazer o croquis dessa peça. Eu sempre gosto de começar com vocês, a gente começando a interpretar ela. É uma saia que ela é envelope, tá? Que estaria mais ou menos a linha de cintura. E ela desce de forma evasê, no sentido do comprimento, que é como essa abertura, né? O evasê é uma abertura. Ó, croquis mesmo, tá? Sempre importante, não precisa saber mega sobre desenho, a gente tem que saber se expressar e interpretar aquilo que está na nossa cabeça, colocar no papel e começar a visualizar. Então aqui eu tenho a minha linha de cintura, aqui eu teria o comprimento dessa saia e ela vai, né, ter esse detalhe evasê, que é essa abertura, ela vai se abrindo como um leque. E o evasê é algo muito livre, porque você pode abrir o quanto você quiser essa saia, até ela chegar, por exemplo, num godê, né, que é aquela super abertura e a gente tem um acúmulo bem grande de tecido. Eu quero que essa saia seja envelope e eu quero que ela tenha esse detalhe aqui. Ela vai vir uma parte da frente, vai vir meio que assim, e a outra, imaginem que tá aqui atrás, tá? Eu vou até fazer pontilhadinho para vocês verem, e depois ela começa a aparecer aqui também, tá? Então aqui é só uma linha pontilhada para vocês identificarem que essa saia tá aqui atrás. Então aqui o que eu tô enxergando, na verdade, é a parte de trás dela. E essas duas partes da frente, elas vão se encontrar aqui e vão criar essa aberturinha que fica super bonito. E daí aqui na linha de cintura, eu quero que tenha a faixinha, né, uma faixinha aqui de mais ou menos uns 3 centímetros, que vai amarrar, e eu posso escolher onde eu quero amarrar, porque essa saia ela é envelope, né, ela vai se envelopar aqui na minha linha de cintura. Então estamos com o croquis aqui pronto.
O que eu vou precisar de medida para fazer essa saia? Eu vou pegar minha fita métrica, vou circular a minha cintura com a fita métrica e vou anotar essa medida. Então essa é a minha medida número 1, que é a cintura da minha saia. A próxima medida, que vai ser a última, vai ser do comprimento. Você pega a sua fita métrica, posiciona na sua cintura e veja o quanto você quer que essa saia tenha de comprimento, né? Vou colocar aqui como X. Vou tirar aqui minhas medidas, vou anotar então a minha cintura e o meu comprimento da saia e a gente vai começar a modelagem. Eu vou fazer tudo aqui miniatura e vou simular aqui ó, no meu rolinho de tecido miniatura para depois a gente partir para o tamanho real dessa peça. E claro que vocês aí já vão começar no tamanho real, vocês vão pegar o papel, o craft e já vão fazer todos esses desenhos. Então eu já tirei as minhas medidas, eu vou anotar aqui. A minha cintura tem 67 centímetros e o comprimento que eu escolhi para minha saia, eu vou fazer ela com 80 centímetros. Vai ficar meio midi, tá? Você pode fazer curtinha, pode fazer longa, você vai definir tudo isso aqui. Daí, então, eu tracei aqui ó, uma linha reta e vou colocar aqui, ó, que aqui vai ser as costas da saia e aqui vai ser a frente. Tá? Então agora eu vou começar a desenhar aqui o retângulo das costas. A nossa saia ela vai partir de um retângulo. O que que eu vou fazer? Eu vou desenhar um retângulo que vai formar toda essa parte aqui do desenho na parte de trás da saia, que é as costas. Então eu vou pegar a minha cintura, que tem 67, e vou dividir por 2. Fiz aqui na calculadora e deu 33,5. Vou vir aqui. Só traçar uma linha aqui esquadrada só para mostrar para vocês, né, esse retângulo, mas vocês vão desenhar de forma livre esse retângulo no papel de vocês, sempre esquadrando, tá? Retângulo número 1, costas, tá? Já tá definido aqui como costas. Agora, eu vou desenhar um retângulo igual esse aqui e já mostro o que que a gente vai fazer de alteração em relação às costas e à frente. E agora eu desenhei o meu retângulo que vai ser a base para minha saia na parte da frente. Só que agora eu preciso dar o meu efeito que eu quero. Né? Essa saia ela tem um efeito arredondado e outra, e ela, como eu defini aqui no meu croquis, ela não vai até a lateral, então ela não vai ter toda a medida da minha cintura da frente. Então, se esse retângulo aqui tem toda a medida da minha cintura da frente e esse aqui toda das costas, né? Esse aqui eu vou usar certinho toda essa medida, aqui eu vou alterar. Eu vou dar o afastamento que eu quiser. Então, agora que entra a parte intuitiva do negócio. Cada um vai fazer de forma livre isso aqui. Quanto mais eu tirar em alguma dessas pontas, mais a minha saia vai ficar aberta aqui, nesse encontro dessas duas partes. Então, eu vou abrindo essa abertura. E quanto mais eu aproximar da minha linha de cintura, mais eu fecho isso aqui. Então, quem gosta de algo mais fechadinho, vai chegar o mais próximo da linha da cintura ou até na própria linha da cintura e usar todo esse desenho. Quem quer abrir mais e ter uma espécie de fenda, vai ir recuando um pouquinho. Eu vou recuar aqui 5 centímetros, tá? Então, se vocês depois verem o resultado da minha peça e acharem que tá mais próximo do que vocês gostam, vocês repitam esse desenho. E daí agora eu vou arredondando em relação a essa ponta aqui, tá? Eu venho e faço esse desenho aqui, eu desço reto, tá? Eu vou acompanhando aqui e vou arredondando em relação a essa pontinha aqui lateral do retângulo. E também aqui entra outra forma intuitiva de fazer. Você tem muitas formas de fazer essa curva. Ela pode partir daqui e vir quase reta em direção a essa ponta. Quanto mais você fizer isso, você também abre mais isso aqui. Então, você teria algo aqui ó, perto disso. Então, tem que tomar o maior cuidado para essa sua saia não abrir demais aqui também, por conta de como você vai desenhar essa curvatura, tá? Então, aqui é a hora de você dar o seu gosto mesmo para a curva que vai ser direcionada até aquela linha lá de cima. Ó, eu já dei uma afinada aqui na minha.
e eu gostei desse desenho aqui. Eu achei que ela ficou mais anatômica. Então, na verdade, o meu molde das costas é isso aqui. Da frente, desculpa. Então, o meu molde da frente é isso aqui. É o que tá dentro dessa parte, tá? Esse aqui é o meu molde da frente. Eu elimino essa parte aqui do retângulo. Vou deixar ele mais fraquinho aqui para vocês verem. Daí agora a gente vai destacar isso. Simplesmente a gente vai pegar, cortar essa parte aqui, cortar esse retângulo e daí eu vou mostrar para vocês como a gente já vai direto aqui para o nosso tecido, que tem mais ou menos aqui 1,40 de largura. Ele pode ser tanto uma malha ou um tecido plano e vou mostrar para vocês como a gente intuitivamente já vai sair daqui e vir direto para o tecido. Então agora eu cortei separado, tá? Um retângulo aqui que representa a parte das costas e um retângulo aqui, desculpa, né? Essa parte curva que representa a parte da frente da saia. Essa daqui é as costas, né? Costas. E eu vou cortar uma vez no tecido. Essa daqui é a frente. E daí eu vou cortar 2 vezes, porque a gente precisa de 2 frentes para fazer esse desenho. Agora, o que a gente vai fazer? Vou deixar isso aqui de lado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas 2 partes e nós vamos vir fazendo linhas retas, chegando próximo da cintura, que é essa parte superior do retângulo. A gente vai fazendo linhas retas aleatórias mesmo, tá? A gente pode fazer, quanto mais linhas a gente fizer, a gente vai ter um leque maior. Vocês vão ver como que vai funcionar esse leque. Mas vocês vão fazendo essas linhas em direção à linha de cintura. Bem aleatórios mesmo. Ó, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Quantas linhas eu fiz nesse meu retângulo, ó, mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí agora eu pego a minha tesoura, venho aqui e vou cortando essas linhas até chegar bem próximo da linha de cintura. Mas eu não vou avançar, eu não vou ultrapassar ela, então vai ficar assim, ó. Vai ficar uma pontinha presa e eu vou cortando todos esses aqui. Após cortar todas essas linhas que eu desenhei, olha que legal, eu já vejo essa saia se abrir. Eu consegui alcançar aqui uma liberdade para abrir o quanto eu quiser esse meu evasê da saia, para depois eu levar lá e cortar para o meu tecido. A mesma coisa que eu fiz aqui na parte das costas, eu vou fazer na parte da frente. Daí eu vou traçar também linhas retas que vão partir dessa curvatura. Ó, vão partir daqui e vão subir. Todas retinhas em relação a essa linha aqui, todas paralelas em relação a essa. E após fazer todas as linhas também nessa parte curva e cortar essas linhas em direção à cintura, imaginem que essa daqui é a cintura, onde eu deixo só essa pontinha de papel aqui presa para eu poder ter a liberdade de fazer o meu leque abrir. E daí essa é a parte da frente da saia. Então olha essa modelagem que interessante, tá aqui. A gente tem 2 opções a partir de agora. A gente pode pegar o tecido, que vai estar lá sobre a nossa bancada, e já dispor esse molde diretamente sobre o tecido, já definindo quanto a gente quer que ele abra e cortar diretamente no tecido. Ou a gente pode passar isso aqui para um novo papel, redesenhar num novo papel e deixar ele estático, já pronto, com essa abertura definida para você usar em outros cortes. Então, para vocês verem aqui a forma como eu vou otimizar o meu tecido. Essa parte aqui eu corto, circulo tudo isso aqui, corto, deixo 1 centímetro de margem de costura, tá? Em volta de todo esse desenho, porque a gente fez exatamente com a medida. Então, se você for fazer isso num tecido plano, esse 1 centímetro vai fazer muita diferença. Na malha que eu vou fazer, que tá aqui, ó, na minha frente, eu vou fazer sem dar essa margem de costura, porque essa malha tem muito elastano, então não vai fazer diferença esse 1 centímetro que eu deixaria, mas no caso de um tecido plano, é necessário que a gente deixe 1 centímetro de margem de costura em volta de todo o desenho. Daí aqui, essa parte aqui que é a parte das costas, tá? O meu abriu aqui, acabou cortando um pouquinho, porque o
ultrapassei um pouquinho aqui com a tesoura, tá? Mas daí eu posiciono certinho em cima do tecido, não tem problema. Essa parte aqui eu vou cortar uma única vez no tecido. Já essa daqui eu vou cortar duas. Então, depois que eu posicionei aqui na primeira parte, eu vou depois posicionar de outro jeito para cortar a segunda parte, que são as duas partes que compõem aqui o desenho, né? Esse croquis inicial, as partes da frente da saia. Então, aqui eu já consigo até definir mais ou menos quanto vai ser o meu consumo de tecido para fazer essa saia com 80 centímetros de comprimento, que é o que eu quero. Então, aqui eu vou posicionar depois a outra parte lá. Eu acredito que eu vá ter um consumo aí de mais ou menos 2,5 metros de tecido. Então, eu vou fazer o corte disso, tá? Eu vou passar também pro tamanho real para vocês entenderem. Então, aqui foi só um esquema inicial para vocês entenderem como chegar nessa modelagem e como vocês vão posicionar aqui no tecido de vocês. Aqui é a largura do tecido, aqui é o comprimento. Já passei para o papel no formato real, com as escalas e as dimensões no tamanho real. Agora eu vou fazer todas as linhas aqui, vou cortar elas, tanto nessa parte aqui que é arredondada, que eu vou destacar, como nessa, e já vou esticar aqui meu tecido sobre a bancada e mostrar pra vocês como eu vou prosseguir com o corte. Eu fiz uma outra marcação aqui no meu molde, ó, eu já abri ele, mas antes de abrir eu fiz essa linha, que é a linha de altura de quadril. Então, se aqui é a minha linha de cintura, eu marquei aqui. Não é obrigatório, tá? É uma dica para caso você não queira abrir tanto a sua saia, você sabe que pelo menos nessa linha aqui você tem que abrir no mínimo para que o seu quadril esteja aqui nessa circunferência e com uma certa folga de vestibilidade para não ficar justo. Então, se você não quiser abrir muito a sua saia, quiser fazer um evasê mais leve, você vai ter que se atentar a essa linha. Se você for abrir bastante, dessa linha não vai nem fazer muito sentido. Mas essa linha é um limitante para você ver o quanto você precisa abrir no mínimo nessa região para que seja o equivalente à metade do seu quadril. Aqui nesse caso, da parte das costas da saia. A minha malha está aqui sobre a bancada, eu já posicionei os moldes aqui em cima e de forma muito intuitiva eu fui abrindo esse leque, daí vocês notam que aqui a curvatura já se forma da cintura e a mesma curvatura vai se repetir lá embaixo. E para terem uma ideia de proporção, aqui é muito livre, cada um vai abrir o quanto quiser e o quanto tiver de tecido. Aqui eu abri a minha e já tá quase aqui, ó, no molde da frente, que eu já posicionei nessa ponta. Eu vou cortar uma vez aqui, depois eu vou espelhar e cortar no outro lado, no que sobrar do tecido lá daquele lado. Aqui, para vocês terem uma ideia, a minha cintura, a metade dela, que é o que tá correspondendo aqui a essa curvatura, tem mais ou menos 33 centímetros. Lá embaixo, a minha maior abertura aqui ficou com 1,6. Tá? Então, para vocês terem essa noção de proporção, é como se eu aumentasse mais ou menos umas 3 vezes lá embaixo para ter o resultado que eu vou ter. Mas, como eu falei, é muito livre. Eu posso reduzir a abertura desse leque, como eu posso também ampliar, deixando essa saia ainda mais ampla e com mais volume de tecido. No caso desse liganete, que é uma malha que eu tô usando, ela tem um super elastano, então eu não vou deixar margem de costura, porque essa margem não vai ser necessária, a gente pode desconsiderar, por conta de ser uma malha que estica pra caramba. Agora, se você estiver trabalhando com um tecido plano, com um elastano mais reduzido, é muito interessante que você deixe a margem de costura. Então, você vai ter que deixar 1 centímetro aqui, 1 centímetro nas laterais e lá embaixo o que você quiser deixar para fazer a barra. Nesse caso aqui eu vou cortar todos bem rente ao meu papel, como eu já cortei aqui. E lá embaixo talvez eu deixe 1 ou 2 centímetros para eu pensar o que eu vou fazer da barra dessa malha. Agora a parte arredondada, que é uma das partes da frente, eu já cortei aqui também, então não deixei margem nenhuma aqui, tá? Em relação ao desenho de papel, nem nas laterais, só um pouquinho na barra. Agora eu vou tirar esse papel daqui e vou usar o meu próprio tecido para virar ele e cortar no que sobrou de tecido aqui. Então eu não preciso mais do papel, eu vou duplicar isso aqui cortando mais uma vez. Posicionei aqui em cima, tome muito cuidado para você não cortar 2 vezes no mesmo lado, porque o tecido tem lados diferentes, o lado correto e o lado do avesso.
Então, por isso que é importante você espelhar. Cortou uma vez, espelha e posiciona de novo sobre o tecido para cortar novamente. Então, eu vou cortar aqui novamente essa parte. E nesse caso que eu tô tratando de uma malha que tem uma elasticidade bem parecida, né? Tanto no sentido do comprimento como na largura, eu vou utilizar aqui, ó, o comprimento para tirar as faixas. Mas no caso de... Agora aqui as partes já estão cortadas, aqui a parte das costas, as duas partes da frente estão lá. E aqui tem uma faixa de 2 metros por, deixa eu conferir aqui junto com vocês, por 9 centímetros. E essa vai ser a faixa que vai circular a cintura e vai dar o efeito envelope para a saia. Agora, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é localizar a parte correta do tecido, tá? Esse tecido ele tem um lado certo e o lado que é do avesso. Posicione a parte das costas com a parte correta para cima e daí você vai vir aqui com as partes da frente, com a parte correta do tecido para baixo e vai posicionar dessa forma. Lateral com lateral nesse caso. Já vou pegar outra e posicionar aqui em cima. Daí essa outra aqui eu venho e também posiciono com a parte correta do tecido para baixo e posiciono aqui lateral com lateral. Então agora é hora de fazer essa primeira união na máquina doméstica. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso usando o zigue-zague. Agora eu vou mostrar para vocês como eu uso a minha máquina doméstica para costurar malha. Eu jamais uso no A da minha máquina, que equivale ao ponto reto. Não dá certo. Arrebenta o ponto na sua malha, porque a malha é um tecido super elástico e o ponto reto da máquina doméstica ele não é elástico. Então, onde a gente vai recorrer? A gente vai para o ponto C, no caso dessa minha máquina, que é a Janome 3022, eu vou para o ponto C, que é o zigue-zague. Aqui eu tenho vários pontos, né, desde o 0 até o 4, onde eu posso usar esse zigue-zague. No caso da malha, eu não preciso fazer um ponto muito pequeno, eu posso fazer um ponto mais largo, como se fosse um ponto normal, como se eu estivesse fazendo a minha linha reta, tá? A minha costura reta. Aqui é a largura desse meu zigue-zague, a largura do zigue-zague. Eu não quero fazer um zigue-zague assim, eu não preciso dele super largo. Então, ao invés de fazer ele com 5, eu vou deixar aqui mais ou menos no 2. E daí eu vou começar a fazer a costura e vou mostrar pra vocês. Eu venho aqui, posiciono a minha malha, né, uma sobre a outra, aqui embaixo do meu calcador, arrumo ela bem certinho aqui no início e vou abaixar aqui. Abaixei então o calcador, já prendeu o meu tecido, eu vou costurar como se eu estivesse costurando um tecido plano junto com outro tecido plano. Eu vou deixar exatamente o meu calcador e acompanhando essa linha lateral aqui, a lateral do calcador acompanha a lateral do tecido e eu vou começar aqui a minha costura. Dou o retrocesso, como qualquer outra costura, e sigo. Fiz o comecinho aqui, vou fazer um pequeno ajuste, tá? Nesse liganete eu vou fazer uma pequena alteração aqui nos botões, já vou mostrar pra vocês. Eu vou diminuir um pouco mais a largura, eu achei que ele ainda ficou um zigue-zague largo, então eu vou diminuir um pouquinho mais, vou deixar aqui, ó, entre o 2 e o 1. E aqui eu achei que ele ainda ficou também, eu achei que o comprimento dele tá grande, eu posso reduzir. Então, ao invés de estar aqui, ó, no 3, eu vou deixar ele próximo do 2. E vou fazer mais um teste. Agora eu achei que ficou bem melhor, então eu vou continuar até o final e já mostro para vocês como fica o resultado após fechar essas costuras. E após fazer a costura aqui no zigue-zague, o resultado é eu ter um ponto elástico que aceita a elasticidade do meu tecido sem estourar e do lado correto da peça eu vou ter um efeito de uma costura normal, como se eu tivesse feito no meu overlock, por exemplo. E esse é o resultado. E daí você vai ajustando na sua máquina todos esses ajustes de comprimento e largura do ponto para chegar no seu gosto. Esse aqui já é um resultado super
aceitável, né, para um lado correto de uma peça costurada em malha. Então aqui eu já emendei, né, já uni as duas partes. Aqui tá a parte das costas, aqui tá uma da frente, lá outra, e aqui tá a costura e lá tá a outra costura. Aqui, ó, esse é o resultado após eu passar o zigue-zague e sobrar tudo isso aqui de tecido, né? Porque eu já respeitei ali a largurinha do calcador. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar, tirar esse excesso fora, chegar mais próximo aqui da minha costura, ou posso deixar assim. Eu vou deixar a minha assim mesmo, tá? E agora eu viro aqui, ó, e eu consigo... Deixa eu abrir aqui a câmera para vocês verem melhor. Eu já consigo ver de forma única toda essa parte aqui, ó, que começa nessa curva, vem, passa lá pela parte das costas e continua aqui na curva da outra parte da frente até finalizar aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui para vocês verem de forma aberta essa curva toda, essa meia lua que a gente tem. E eu vou fazer um acabamento, então, em torno dessa meia lua inteira. Eu vou simplesmente ir na máquina, pegar aqui, né, e dobrar pro lado do avesso, uma dobrinha aqui de mais ou menos uns 5 milímetros, né, um meio centímetro, e vou passar o zigue-zague aqui em cima também. Só que agora eu vou passar o zigue-zague aqui, ó, bem rente a essa dobrinha, bem rente ao final aqui, praticamente por cima dessa extremidade do tecido ao longo de toda essa curvatura. Então aqui, olha que legal que fica, eu faço essa dobrinha e vou passando o zigue-zague ao longo de toda essa dobra, exatamente em cima da extremidade aqui do tecido onde eu dobrei. Então, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. E olha o resultado como fica dos dois lados, fica super bonito. Ó, então eu vou fazendo aqui ao longo de toda essa parte até finalizar, vai de uma cintura a outra. Então agora já foi feito todo esse acabamento, começando aqui no final da cintura. E ele vai seguindo, acompanhando toda a curvatura aqui, até finalizar do outro lado. Então, agora a gente abre isso aqui, identifica aqui a curvatura da cintura, aqui a parte das costas e aqui estão as duas partes da frente. E agora a gente vai incluir a nossa faixinha aqui para poder finalizar a saia. Então agora o que eu vou fazer? Eu pego a minha curvatura aqui, essa meia lua que se formou, que é a minha cintura, identifico aqui o centro das costas e vou confirmar essa medida aqui, vou acompanhando desse ponto em direção à extremidade com quanto ficou. Venho aqui, conferir, no meu caso aqui, ó, ficou com 44, beleza, tiro aqui a saia e agora entro com a parte aqui da minha faixinha. Eu dobrei ela aqui no meio já, ó, ela tá dobrada, ela tem 2 metros, então digamos que ela tenha dobrada aqui, ela fica com 1 metro. E agora eu vou pegar aqui, ó, com ela dobrada e vou transferir essa medida que eu medi lá do meio das costas em direção à extremidade da cintura para cá. E vou fazer uma marcação aqui, identificando onde finaliza. Então eu venho aqui, posiciono aqui na dobra, identifico 44 aqui e faço um pique com a tesoura, tá? De mais ou menos uns 7 milímetros, meio centímetro. Só um pique aqui para eu identificar onde está esse 44, faço a mesma coisa desse lado aqui. E corto aqui esse pique. Deixa eu colocar numa posição melhor aqui para eu realizar o corte. Venho, encontro 44 e corto. Bom, agora que esse pique foi feito, eu já identifiquei aqui, eu venho nas extremidades, aqui ó, abro a minha faixinha e nas extremidades eu vou dobrar aqui com a parte correta do tecido para dentro e vou identificar o pique. Ó, o pique que eu fiz está aqui. Eu venho e vou fazer uma costura dessa forma.
Deixa eu ver se a câmera tá pegando certinho aqui. Ó, a minha costura vai começar aqui. A gente vai chegar aqui, vai vir aqui somente com a largurinha do calcador e vai chegar até o pique que eu acabei de fazer. E vai finalizar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui, a parte correta do tecido tá aqui pra cima. Eu dobro, começo uma costura lá e trago essa costura até o pique que eu também identifiquei com aquela medida de 44 centímetros. E ficou dessa forma, após passar na máquina o zigue-zague, você vai continuar repetindo toda a regulagem do zigue-zague que você fez durante toda a costura, ainda mais nessa parte, que é a parte que mais vai precisar que essa costura seja elástica, porque é a parte que a gente vai passar na cintura e vai apertar. Então aqui a gente pode tirar esse excesso de tecido que ficou aqui, para que o acabamento fique melhor na hora que a gente virar essa faixinha. Ó, a gente pode tirar essa pontinha aqui também. E daí a gente vem virando isso aqui, desvirando até chegar no pique lá que a gente fez e que é onde a gente ainda não fechou, porque vai ser a parte que a gente vai unir com a cintura da saia. Então eu venho aqui, viro isso aqui pro lado certo e dessa forma a faixinha já está pronta nas laterais, até a parte onde não vai estar fixada na cintura da saia. E daí o próprio piquezinho já se abre aqui para fora e já sugere onde nós iremos emendar essa pontinha junto com a parte da saia que ainda está sem costura, aquela meia-lua que é a cintura da saia. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, que eu já fechei. Tiro o excesso de tecido, desviro e já mostro para vocês como que a gente vai unir com a cintura da saia. E agora aqui com a meia-lua, que é a minha cintura sobre a bancada, eu venho aqui onde eu finalizei o fechamento da faixinha e que ela ainda está aberta. Os próprios piques já vão formar essa abinha aqui para fora. E é essa abinha que eu vou posicionar aqui, junto com a cintura da saia, até chegar no outro ponto, junto também com a outra abinha que se forma aqui. E daí eu vou passar uma costura zigue-zague, fechando tudo isso aqui e já mostro para vocês o resultado. Então olha como ficou posicionado aqui o dentinho, junto ao início da cintura aqui. Deixa eu dar o foco. E daí então é bem aqui nesse ponto que eu vou começar a costurar ao longo de toda a cintura. E ficou dessa forma o acabamento, unindo esse dentinho junto com a extremidade da cintura. O que a gente pode fazer aqui? Para melhorar o acabamento, a gente pode passar a tesoura bem próximo aqui ao zigue-zague, para ficar mais limpo essa peça. E a gente, a hora que virar, também pode vir aqui com uma costura reta e só ocultar aqui essa pontinha, esconder ela aqui, para ela não ficar saindo para fora. E daí essa é a parte que vai ficar para dentro da nossa saia. E aqui é a parte que prolonga da faixinha. Eu vou então fazer essa dobrinha aqui, passar uma costura aqui para deixar bem fixa essa ponta e ela não sair para fora. E daí a peça tá pronta. Esse é o resultado da peça pronta. Você pode usar ela como um envelope, ou eu ainda testei e brinquei com um torcido na frente da peça, que me lembrou bem assim uma saída de praia. E por se tratar de uma malha que é bem confortável e tem esse conforto térmico legal, ela se encaixa bem para os dias quentes e também tranquilamente você pode usar no inverno com alguma bota. Nesse comprimento midi eu achei que ficou super interessante. Então aí eu brinquei um pouquinho com essas duas formas de amarração e por se tratar de uma malha que tem uma boa elasticidade, você consegue brincar bem com essas amarrações, com os torcidos e podendo assim variar no formato que você vai amarrar essa sua peça.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar o comentário aqui embaixo, alguma sugestão, o que vocês quiserem falar sobre essa aula de hoje. Logo, logo eu respondo vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram e me marquem caso vocês reproduzirem essas peças. Eu vou adorar ver. Um beijo e até a próxima aula.